Bom, pessoal, mas o que são esses mecanismos inatos, o que compõe eles e o que é que eles fazem para contribuir para a defesa do nosso organismo? Esses mecanismos inatos, também conhecidos como defesa natural, imunidade natural, geralmente eles vão acontecer por meio de estruturas do nosso corpo, tá? Estruturas morfológicas, bem como por processos fisiológicos. Ou seja, essa imunidade inata, de primeiro momento, ela vai utilizar daquilo que o organismo já tem constantemente, como, por exemplo, a estrutura de alguns tecidos como a pele, e o funcionamento, por exemplo, dos pulmões, para poder fazer com que micro-organismos infecciosos não consigam acessar tecidos internos do nosso corpo, tá? Bom, entre os principais componentes desses mecanismos morfofisiológicos da imunidade natural, eu posso destacar para vocês as barreiras formadas pelos tecidos epiteliais, por exemplo, da pele, pelo tecido pulmonar, pelos tecidos do trato gastrointestinal e geniturinário e por meio de diversas substâncias antimicrobianas produzidas de maneira constitutiva, ou seja, natural o tempo inteiro, tá? Como, por exemplo, alguns componentes antimicrobianos encontrados na saliva, na lágrima e no suor, tá? Embora esses mecanismos morfofisiológicos atuem 24 horas por dia, 7 dias por semana e sejam bastante eficazes, em alguns momentos, alguns micro-organismos, como outros agentes estressores, conseguem ultrapassar todos esses mecanismos morfofisiológicos. E aí o que acontece? O sistema imune inato, ele tem outras estratégias para lidar com aquilo que conseguiu atravessar todas essas barreiras e esses mecanismos fisiológicos. A maneira que o sistema imune inato vai ter de atuar para defender o organismo frente a possíveis falhas dessa defesa morfofisiológica é por meio de uma resposta que todos aqui já ouviram falar, por meio de uma resposta inflamatória, a famosa inflamação, tá? Que muitas pessoas acham que a inflamação é algo ruim, porém, vocês vão ver que se aguda, ou seja, rápida e de uma maneira controlada, essa resposta ela vai ser de extrema importância para promover a proteção do organismo contra agentes invasores, como, por exemplo, uma bactéria, um fungo, um vírus, ou até mesmo proteger contra morte celular, lesões teciduais, como eu falei para vocês, causadas, por exemplo, por venenos de serpentes, tá? Bom, como eu falei para vocês, a imunidade natural ela é composta de vários agentes morfofisiológicos e da inflamação. Então, pessoal, ao longo dos próximos slides, eu vou discutir com vocês cada um desses mecanismos, cada uma dessas estruturas. Bom, pessoal, então vamos começar falando a respeito da pele. Como vocês sabem, a pele ela é o maior órgão do corpo humano, uma vez que ela está presente em toda a extensão do corpo. De maneira bem interessante, a pele ela tem uma característica que é a presença do quê? De várias camadas. Várias camadas compostas de diferentes tipos celulares. Essa característica da pele, de conter várias camadas, é de extrema importância. Por quê? Isso vai dificultar o acesso de micro-organismos infecciosos que estejam sobre a pele ou aderidos a ela, tá? Além disso, a pele tem uma fisiologia caracterizada pela secreção de diversas substâncias, tá? Por meio da produção de alguns lipídios, do sebo e até mesmo do suor, por exemplo, o pH da pele pode mudar. Esse pH ele pode baixar, ele pode ficar ácido e isso acaba sendo um ambiente extremamente inóspito para algumas espécies de bactérias patogênicas. Além disso, uma outra característica fisiológica importante da pele é a sua alta taxa de renovação, ou seja, a pele apresenta uma alta taxa de mudança de células, logo, as células morrem e se descamam. Nesse mecanismo de descamação, micro-organismos que estão aderidos sobre a pele
acabam o quê? Descamando e indo embora, junto com essas células mortas, essas células velhas. E esse também é mais um mecanismo de defesa que nós temos da imunidade inata, por meio da pele, de tirar micro-organismos potencialmente perigosos que venham a se aderir na pele. Além das barreiras físicas e químicas formadas pela pele, outro tipo de tecido que forma uma importante barreira física e química são os tecidos de mucosa, como, por exemplo, aqueles encontrados nos pulmões, no trato gastrointestinal e no trato geniturinário, como vocês podem ver nesse painel, tá? É interessante ressaltar que esses órgãos que apresentam tecido de mucosa, eles apresentam uma fisiologia caracterizada pela secreção de diversas substâncias, como, por exemplo, muco e várias moléculas antimicrobianas, e movimentações, tá? O que vai ser de extrema importância para impedir adesão e permanência de micro-organismos nestes órgãos, nesses sítios anatômicos, tá? Então eu vou iniciar a discussão de mucosa com vocês falando a respeito dos pulmões, tá? Do sistema respiratório e da mucosa respiratória. O que acontece? A traqueia, por exemplo, ela apresenta uma característica tecidual com várias células que contêm em suas membranas cílios. Esses cílios ficam se movimentando, ficam batendo o tempo inteiro, tá? Esse movimento ciliar é de extrema importância porque ele ajuda na expulsão de micro-organismos que tenham acessado a traqueia, tá? Além disso, na traqueia, além dessas células ciliadas, a traqueia contém também na sua composição tecidual células denominadas de células caliciformes, as quais secretam grandes quantidades de muco, muco este que é extremamente importante para impedir a adesão de micro-organismos na traqueia e, consequentemente, acesso desses micro-organismos ao tecido pulmonar. Além disso, a estrutura dos tecidos pulmonares apresenta alvéolos, tá? Os alvéolos estão envolvidos com troca gasosa e as células que compõem essas estruturas pulmonares produzem um grupo de substâncias que nós denominamos de surfactante pulmonar, tá? Esse surfactante pulmonar ele é composto de vários lipídios, de algumas proteínas, que são extremamente importantes para a função do pulmão. No caso das proteínas, existem duas proteínas, a surfactante pulmonar A e a surfactante pulmonar D, também conhecidas pelas siglas SPA e SPD, que são extremamente importantes para a defesa do tecido pulmonar, uma vez que essas moléculas podem revestir micro-organismos que conseguiram acessar o tecido pulmonar e promover a destruição dos mesmos. Bom, além da mucosa pulmonar, uma mucosa que é de extrema importância e que apresenta vários mecanismos de defesa para o braço da imunidade inata, é o tecido gastrointestinal, tá? E todos os mecanismos de defesa que existem nesse sítio anatômico são completamente baseados no funcionamento desses órgãos, no funcionamento normal deles, na fisiologia deles. Então, por exemplo, como vocês podem ver nesse painel, por meio da ingestão de alimento, uma resposta automática do estômago vai ser a secreção de quê? De suco gástrico. O suco gástrico, ele contém o quê? Ácido clorídrico. Logo, o pH estomacal ele vai baixar, ele vai ficar ácido. E várias bactérias não resistem a essa acidez estomacal. Claro que existem algumas exceções, mas a grande maioria delas não resiste a isso, tá? Além da secreção de suco gástrico, redução no pH do estômago, as células estomacais também produzem uma quantidade significante de muco. E assim como observado lá na traqueia, esse muco do tecido estomacal, ele vai ser de extrema importância também para evitar a adesão bacteriana nesse sítio anatômico. Bom, outro órgão extremamente importante para a defesa do organismo no trato gastrointestinal
é o intestino delgado e o intestino grosso, tá? O intestino delgado, por meio de movimentos peristálticos, os quais são importantes, por exemplo, para o deslocamento de alimento através dos intestinos, pode, por exemplo, fazer com que grandes parasitas, até mesmo bactérias, fungos e vírus, sejam expulsos dos intestinos por meio dessas contrações, tá? Que caracterizam esses movimentos peristálticos. Além disso, assim como o estômago e a traqueia, os intestinos produzem uma quantidade significante de muco que também impede a adesão de micro-organismos infecciosos ao intestino. Além disso, uma característica extremamente importante dos tecidos intestinais é a seguinte: a produção de uma série de peptídeos antimicrobianos, tá? Que conseguem matar vários tipos de micro-organismos que não fazem parte, por exemplo, da nossa microbiota comensal, tá? E falando em microbiota comensal, ela também é de extrema importância, uma vez que essas bactérias da flora normal do nosso organismo, frente à invasão de bactérias patogênicas, o que essa flora comensal faz? Secreta uma série de substâncias bioquímicas que são capazes também de matar essas bactérias patogênicas que invadiram o nosso intestino. Além do trato gastrointestinal, do tecido pulmonar, o trato geniturinário também possui uma série de mecanismos baseados em morfologia e fisiologia de extrema importância para nos proteger frente a potenciais micro-organismos infecciosos. Entre esses mecanismos, nós podemos destacar a produção de peptídeos antimicrobianos, a produção de várias proteínas do sistema imune, como, por exemplo, as proteínas do sistema complemento, secreção de muco. Se, por exemplo, um micro-organismo conseguiu adentrar a uretra por meio, por exemplo, do jato urinário, nós conseguimos expulsar esses micro-organismos, tá? Assim como observado no intestino, alguns micro-organismos de flora comensal, por exemplo, da flora vaginal, conseguem fazer aquilo que nós chamamos de antagonismo microbiano. Ou seja, esses micro-organismos, através da sua biologia normal, conseguem criar um ambiente inóspito para o desenvolvimento de bactérias patogênicas, logo o desenvolvimento de infecções. Então, por exemplo, no caso da vagina, existe o Lactobacillus acidófilos. Essa bactéria é de extrema importância porque ela, através do seu metabolismo, produz uma quantidade significativa de ácido lático. Esse ácido lático baixa o pH vaginal, fazendo com que várias bactérias em potencial para causar doença não consigam se estabelecer nesse sítio anatômico. Além dessas barreiras já citadas, outros compartimentos do nosso corpo também possuem uma série de estratégias de defesa para nos defender, como, por exemplo, nos olhos. Através da sua lavagem constante com as lágrimas, os micro-organismos não conseguem se aderir nos olhos. Além disso, a própria lágrima contém uma série de peptídeos antimicrobianos. Como vocês podem ver na cavidade oral, a mesma coisa. A saliva tem uma série de moléculas antimicrobianas. Os pelos nasais também são de extrema importância para mitigar, por exemplo, o acesso de vários tipos de micro-organismos e até mesmo de partículas, acessar o trato respiratório pelo nariz.